anos, como o pastor César falou ontem, na verdade é 15 anos de propósito, né? E isso é tremendo, amém? Quero dar um aviso antes de ministrar uma palavra, né? Que ao término desse culto, vai ter uma lanchonete lá atrás, tá certo? E você, se ia sair para comer lá fora, então você pode abençoar aqui a lanchonete em nome de Jesus, tá bom? Então vai ter uma lanchonete abençoada com umas delícias ali que você vai com certeza gostar, sem dúvida nenhuma, amém? Queridos, como eu estava falando, 15 anos, né, a igreja está debutante. Essa é a realidade. E isso é uma bênção, porque essa fase é uma fase onde a pessoa está saindo, ou melhor, está na adolescência, mas está entrando em uma fase também de mais maturidade, né? Onde está se aprendendo muito, está se conhecendo muito. E como na Bíblia, a gente sempre vê a igreja se relacionando como corpo de Cristo. Então, você imagina que 15 anos a igreja começa a entender, a conhecer o seu próprio corpo, a conhecer quem ela é de fato. Sabe, eu quero trazer uma palavra aqui breve, mas sucinta, porque eu tenho visto que o evangelho, para muitas pessoas, tem sido um evangelho de muitas dificuldades. Eu me converti há 25 anos atrás, e quando eu me converti há 25 anos atrás, tinha uma frase que eu escutava muito, era: ser crente é muito difícil. Tinha gente que até pregava isso. Então assim, veja bem, eu fico imaginando como é que se prega que ser crente é muito difícil, e você tenta convencer as pessoas dessa dificuldade. Existe por aí hoje uma grande parte de pessoas que se chamam desigrejados. Irmãos, o mínimo que essas pessoas são, elas são sinceras. Porque elas se sentem desigrejadas porque na sua sinceridade ela acha que não consegue estar dentro de uma denominação, fazendo parte de uma denominação. Eu considero que é errada a palavra desigrejados para ele, porque eu diria que está descongregados. Desigrejado não, porque a igreja somos nós, e onde a pessoa estiver, ela vai ser igreja, uma vez que ela nasceu de novo. Mas ela está descongregada, e aí não está congregando, faz muito mal, porque o propósito, por exemplo, da igreja aqui, ela tem um propósito, e todos aqueles que passam a fazer parte desse propósito, precisam entender qual é o propósito para seguir no mesmo rumo, para andar na mesma direção, porque senão fica andando cada um para a sua direção. Isso deveria ser o papel da denominação, esse é o papel da igreja Encontro das Águas, dar um rumo, dar uma direção para as pessoas, e é isso que nós tentamos fazer. Mas o que é que eu estou dizendo da simplicidade? Se eu tiver que dar um tema a essa mensagem, eu digo isso: a simplicidade do evangelho. A gente precisa pregar mais sobre a simplicidade do evangelho. A gente precisa pregar mais sobre a simplicidade, porque a simplicidade do evangelho é o seguinte: você um dia se converteu, e para você se converter, você precisou somente crer, e você nasceu de novo, e como o pastor César acabou de falar aqui, você se tornou filho, e agora você é um filho amado, que precisa viver uma vida com o seu pai. E como é que você vai viver essa vida? Como é que você vai lidar com essa vida? Sabe, uma das coisas que faz as pessoas crescerem no físico, que faz as pessoas crescerem bem, é elas se alimentarem bem. Sabe, o papel dos pastores aqui, eu digo que nós somos cozinheiros, que estamos sempre preparando comida para dar para as ovelhas. E sabe uma coisa, pastores que estão aqui, a igreja, que são as ovelhas, elas estão com fome. Sempre elas estão com fome. E a questão é que isso não é ruim, é bom, principalmente para a gente, porque elas estão com fome e a gente vai dar o alimento. O problema é somente que a gente tem que se autoavaliar qual é o alimento que estamos dando, porque elas vão crescer de acordo com isso. Eu tenho um neto que ele gosta muito de salgadinho, esse salgadinho que faz mal mesmo.
E a minha esposa, para agradar ele, compra. E eu digo a ela que não compra porque faz mal. Mas ela compra porque diz que quando não compra ele fica achando ruim e tal. Então às vezes você dá um alimento ruim para uma criança porque ele acha que é bom. Mas não é bom, porque você sabe que não vai ser bom para o crescimento dele. Então a gente precisa pensar, eu e minha esposa, a mãe dele, precisamos pensar na alimentação dessa criança, porque senão você vai começar, se der salgadinho a ele o dia todo, ele só come isso. Então essa é a situação. A igreja está com muita fome, mas entenda, a comida que der à igreja, muitas vezes ela vai comer, porque está com fome. E a gente precisa dar o alimento correto. A gente precisa se alimentar, você igreja, você precisa se alimentar do que é correto, porque enquanto nós aqui preparamos também comida, tem na internet comida, tem na internet vários tipos de cardápios, e as pessoas estão comendo de tudo. E o problema é que às vezes quando chega aqui, elas já chegam dessa forma, com a barriga cheia. E quando a pessoa está com a barriga cheia, pastor, então a pessoa comeu muita coisa ruim, até uma coisa boa que ela botar para dentro vai ser ruim para ela. Então a gente tem que ter esse cuidado. Essa semana eu tive uma experiência. Eu estava no meu comércio junto com a minha esposa, e eu estava falando de Jesus para uma pessoa que estava se sentindo condenada. E eu comecei a falar para ele sobre Jesus, sobre que Jesus não condenava ele e tal. Ele já tinha sido cristão, já tinha feito parte de uma igreja e tinha saído. E ele falando isso, enquanto isso eu estava falando para ele de Jesus, estava falando para ele da graça de Deus, de como a graça de Deus alcançou ele e ele não sabe ainda e tal. Enquanto isso chegou um rapazinho que eu acho que descarregava o caminhão, e ele sentou assim de lado e ficou só olhando eu falando com o rapaz. E depois que eu terminei de falar com aquele rapaz, aquele jovem, ele deu um jeito e chegou perto de mim e disse assim: como é que eu faço para saber assim os versículos assim? A gente tem que decorar, porque eu estava falando para o rapaz e falando alguns versículos, mas não estava falando exatamente os versículos, né? Estava citando os versículos sem dizer onde é que estava escrito. Aí eu pensei até que ele era cristão, e aí eu comecei a dizer: não, você vai ter que ler a Bíblia, primeiro ler a Bíblia, né? Mas não vá nessa intenção de ficar decorando, porque tal. Comecei a falar para ele, aí depois eu perguntei assim: você já lê muita Bíblia, você já é crente há quanto tempo? Ele fez: não sou cristão ainda não sou crente ainda não. Eu digo: Deus me deu uma oportunidade. Irmão, aquele rapaz estava com tanta fome, que ele estava tirando as palavras de mim. Ele estava arrancando as palavras de mim. E quando eu falei para ele do Espírito Santo, falei que se ele tivesse o Espírito Santo ensinaria ele. E ele dizendo assim: estou todo arrepiado aqui, como é que é esse negócio? E eu comecei a falar para ele de Jesus, falar para ele do Espírito Santo. Ele disse assim: e como é que eu faço para ter esse Espírito Santo? Eu digo: quando você nascer de novo. E como é que eu faço para nascer de novo? Eu digo: quando você entregar a sua vida a Jesus. Ele fez: o que é que eu preciso fazer para isso? Eu digo: somente dizer que crê nele. Ele disse: eu creio. Eu digo: eu posso orar pela sua vida? Ele disse: agora, pode fazer agora. Irmão, ele estava querendo aquilo para ele. E eu disse: você vai chegar na sua casa e você vai colocar a mão sobre os seus filhos. Ele dizendo que tinha filho. E eu disse: você vai fazer isso, sabe por quê? Porque o Evangelho, eu disse isso para ele, o Evangelho é simples, querido. O Evangelho é simples. No final eu perguntei a ele por que foi que ele sentiu tanto desejo de falar comigo, porque eu percebi que ele estava me olhando. Mas para uma pessoa não crente, eu estava querendo saber por que ele teve. Ele disse assim: a forma que você estava falando com aquele homem, assim, eu nunca tinha visto ninguém falar. Irmão, eu só estava falando do Evangelho. O problema é que as pessoas estão vivendo um Evangelho que é muito difícil de seguir. Melhor dizendo, é difícil, não é impossível de seguir. E muitas vezes quando nós estamos pregando, por exemplo, o Evangelho da Graça, algum engraçadinho acha que seria liberação para pecar, é porque você não entendeu a graça. Quem entende a graça sabe que não é liberação para pecar, mas é sim uma porta aberta para você voltar sempre, porque errado nós estamos muitas vezes. Pecar a gente nunca deixou. Eu quero saber aqui,
no meio de nós aqui, quem já se converteu e depois que se converteu nunca mais pecou na vida. Então entenda, você vai conviver com isso. Mas eu quero te dizer o seguinte: existe um evangelho, e esse evangelho é simples. É o evangelho que Jesus pregou. É o evangelho que você pode chegar até ele. É o evangelho que não precisa de intermediários. É o evangelho que você pode estar diretamente ligado com Deus. É o evangelho, irmãos, onde o véu foi rasgado de alto a baixo. E não foi rasgado de alto a baixo simplesmente para que a gente pudesse entrar no templo, não. Foi para que Jesus, para que também Deus pudesse sair de lá e alcançar a nós. Porque na cabeça das pessoas a religião prendia um Deus dentro de uma tenda. Como muitas vezes as pessoas acham também a respeito de denominação. Você vê o que as pessoas, eles acham que Jesus só está aqui. E eles começam a fazer desse prédio uma coisa sagrada. Quero dizer a você o seguinte: ele é sagrado porque a gente está aqui dentro, irmãos. Esse prédio só é sagrado porque nós estamos aqui dentro. Se essa igreja não existisse aqui dentro, ela poderia ter vivido aqui como igreja 15 anos e depois a gente não está mais aqui. Ele não vai ser sagrado porque só é sagrado por causa da igreja que está aqui dentro, que é eu e é você. É só isso. Mas a gente, muitas vezes, a gente tem essa ideia do templismo, porque a gente muitas vezes é assim: o camarada vem lá fora conversando, e se ele vir contando uma piada para um amigo, assim, vai chegando perto, ele está rindo muito alto, chegando perto da igreja, ele diz: não ri muito alto não, que a gente está chegando na igreja. Porque na cabeça dele é um lugar que é tão santo que ele não pode nem rir muito alto. Então entenda, o evangelho é mais simples do que isso. O evangelho é a simplicidade de Cristo em nós. O evangelho não é quando eu fico constantemente olhando para o outro, quando eu preciso constantemente mostrar alguma coisa para o outro. O evangelho, irmãos, não é quando eu estou procurando os meus inimigos aqui na terra, quando Deus tem que me fazer sobressair sobre os meus inimigos, como se a igreja vivesse cheio de inimigos. Nosso inimigo é um só, é o diabo, irmãos. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas infelizmente são esses alimentos também que às vezes a gente precisa comer, porque está sendo exposto em tantos lugares. É o alimento onde as pessoas são meu inimigo. As pessoas precisam ver eu prosperar. As pessoas precisam ver eu crescer. As pessoas precisam ver que eu sou melhor. As pessoas precisam ver porque eu sou cristão e eu sou assim, eu preciso ser assim. Esse evangelho de simplicidade, por mais que seja simples, está distante de muitos. Porque as pessoas têm feito uma ligação errada sobre o que é evangelho e sobre o que é religião. E a religião sempre vai pedir algo em troca. O evangelho não. A qualificação para você ser um cristão hoje é você não ter qualificação nenhuma. A religião não, vai sempre te qualificar alguma coisa. Mas para você ser um cristão, filho de Deus, é exatamente você não ser qualificado a nada. Porque aí Ele aplica graça sobre a sua vida e sobre a minha. E quando Ele aplica graça sobre a minha e a tua vida, você entende que se você está aqui hoje, é porque foi um favor imerecido de verdade. Você não merecia nem merece ainda, mas está aqui, conseguindo estar com Deus do teu lado. A igreja precisa viver isso. Um tempo de um evangelho simples. Amém? Queria que você nessa hora, em nome de Jesus, ficasse de pé aí no seu lugar. No livro de João, no capítulo 6, a gente vai ouvir falar sobre as multiplicações dos pães e dos peixes. Jesus, percebendo que a multidão estava com ele há muitos dias, percebeu que eles estavam com fome. Jesus, chamando os discípulos, falou isso para eles. Mas os discípulos disseram assim: mas como é que pode? Precisa de muito dinheiro para comprar pão para todo mundo. Alguém trouxe um jovem
que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, irmão, eu fico pensando o seguinte: para Jesus alimentar aquela multidão, Ele poderia fazer feito Ele fez, por exemplo, com a água e o vinho lá, transformar alguma coisa, como o diabo até sugeriu para Ele lá no capítulo 4 de Mateus, por exemplo, a respeito de que Ele transformasse pão em pedra, melhor, pedra em pão. E aí Jesus poderia fazer isso, mas Jesus preferiu usar algo que já tinha no meio da multidão. Existia um jovem no meio da multidão que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, a diferença é que aquele alimento ali, para o alimento que Jesus ia fazer, é porque o alimento vinha do povo e ia voltar para o povo. E Ele queria mostrar isso para as pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que até o alimento que Jesus precisa nos dar é um alimento simples. O pão fala dessa simplicidade, algo que nos sustenta, mas que é muito simples. O peixe também é outro alimento muito simples, porque ele é pescado. Mas por que Jesus deu peixe e pão? Primeiro, porque era uma comida muito comum naquela época. Mas segundo, também na minha aplicação aqui, é porque o pão é algo que precisa ser feito, mas o peixe é algo que só precisa ser pego. Ou seja, o pão você tem um certo trabalho para fazer, mas o peixe é algo que Deus te dá. Ele já preparou tudo e lhe deu, você só precisa pegar. Quero que você pegue isso no seu espírito, em nome de Jesus. Quando você estiver recebendo um alimento, entenda que algo foi feito, algo foi preparado, mas que também muita coisa foi Deus quem deu preparadozinho para você. Quero que você entenda também que a diferença dos 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão foi o milagre. O milagre que Jesus fez em multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos não daria nunca para alimentar uma multidão. Mas quando Jesus ora, as coisas acontecem. A minha oração agora pela igreja, em nome de Jesus, é para que você tenha a revelação da palavra. Porque se você receber a palavra só ela no nível superficial, você talvez vai sair daqui como alguém que já só comeu um salgadinho. Às vezes até parece que matou a fome, mas quando você chegar mais adiante, diante do primeiro problema, você vai ver que essa comida lhe falta. Então, em nome de Jesus, quero que você entenda isso. Comece a se alimentar de Deus, daquilo que é espiritual. Você vê nas cartas de Paulo orando pelas igrejas, para que a igreja tivesse revelação. E é essa revelação que eu quero orar agora em nome de Jesus. Sabe, nessa oração você vai pedir a Deus que a gente possa também, irmãos, viver um tempo diferente. Por quê? Porque, amados, existe algo que só Deus pode promover, que é o mover dele. Esse é só Ele que pode promover. Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos querer ficar somente nesse mover, sem uma coisa muito mais profunda. E você precisa ficar em algo mais profundo, porque o mover uma vez passa. O mover uma vez passa. E quando ele passar, o que é que vai restar? E quando não tiver mais aquele mover, o que é que vai ficar? Vai ficar a revelação da palavra que foi dita para você, que foi aceita dentro de você. Então, em nome de Jesus, eu quero que nessa hora, todo emocionalismo, não é só a emoção, é todo emocionalismo que queira fazer você viver um tempo diferente, lhe mostrando algo que não é para você viver. Pastor, como é isso? É porque tem muita gente que quer ser guiado por esse emocionalismo. Eu quero que você seja guiado pela palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, eu começo a profetizar sobre a tua vida. Que a revelação dos céus venha sobre você.
que você entenda quem é Jesus, que você entenda a simplicidade do Evangelho, que você entenda o que Ele pode fazer através de você, por você. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, que o mover uma vez passa, mas depois que passar esse mover, o que é que vai restar? Se você não viver um evangelho simples, a tua vida tem um tempo de validade no evangelho, porque você não vai dar conta de viver um evangelho religioso. Quero que você ore a Deus agora, para que você possa ter intimidade com esse Pai. Sim, Deus, é sobre a simplicidade que queremos, ó Senhor Jesus. É sobre a simplicidade que queremos, ó Senhor Deus. Sim, Deus, é sobre o evangelho simples, ó Pai amado, que a tua igreja vive. Oh Senhor, sim, Jesus, é sobre o evangelho simples. É sobre o evangelho simples. É sobre ser salvo e permanecer sendo salvo em Cristo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, traz clareza para os teus filhos. Traz clareza para os teus filhos em nome de Jesus. Queria que você agora, que quiser sair do seu lugar, vir até aqui à frente. Eu quero orar para que Deus traga sobre a tua vida, em nome de Jesus, essa simplicidade. Tem pessoas que dizem aqui assim, que é difícil de falar de Jesus, de falar do Evangelho, de pregar a palavra. Vem para cá. Elas vão querer Jesus, porque o teu olhar vai transmitir Jesus, porque as tuas palavras vão transmitir Jesus, porque os teus poros vão transmitir Jesus. Você vai exalar a Cristo. Oh, rachaia da cara bababassou. Oh, Espírito Santo, traz sobre as vidas, ó Senhor Jesus, uma intimidade, ó Pai amado, que eles possam sentir, ó Senhor Jesus, o toque do Teu Espírito. Ah, Deus querido, que a simplicidade de que o Senhor habita em nós, ó Senhor Jesus, possa ser algo real na vida dessas pessoas. Sabe, Deus, o que eu te peço é que cada um tenha um entendimento correto daquilo que a Tua palavra diz, ó Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor enviou o Seu Espírito para habitar entre nós, para habitar em nós. Sabe, existe o Espírito Santo dentro de você. Por isso, você pode glorificar, exaltar, falar com Ele. Ele é a ligação. Ele é a ligação. Oh!